Braço negro, um sorriso negro. Hoje estamos fazendo aqui o 10º Lucas de Matos Entrevista e hoje é dia de conversar com Mila Burns, biógrafa de Dona Ivone Lara. Hoje, 13 de abril, dia do aniversário de Dona Ivone, e a gente está aqui celebrando dessa forma, fazendo uma grande ode a essa que é a grande dama do samba que faria aniversário hoje. Então, estarmos aqui hoje para falar sobre Sorriso Negro, né, o livro sobre esse disco, é uma forma de celebrar a obra de Dona Ivone, a memória. Então vamos chegando. Mila já está por aqui, já vou chamá-la para a gente começar o nosso bate-papo. Vamos falar. Está entrando, assinando para vocês que estão entrando no joinha para compartilhar essa live. Muito boa Ê, noite, Mila boa noite, Burns, queridos. Poxa, bem-vinda. que honra. Agora eu tô me achando já. Vou pegar meu currículo agora tá completo. Cheguei e fiz Olha só, tudo eu que nessa tô me vida. achando que é cheio de moral Obrigada, lá meu quando querido. você gravou um story dizendo que era minha fã, que não sei o Pô, que, que me acompanhava, pô. eu acho o máximo, eu acho seus posts o máximo. Eu tô até preocupada, Lucas, pra te falar a verdade, porque eu sei que você me convidou, eu tô super honrada, mas eu tô achando que eu que vou ficar te fazendo pergunta. Porque eu quero saber do seu livro, eu quero saber do que você tem lido, eu quero saber um monte de coisa. Então, enfim, eu vou deixar Maravilha. você conduzir, mas já fico alerta que eu vou ficar te fazendo pergunta também. Pronto, perfeito. Vamos fazer essa troca. Para mim vai ser o maior prazer. Tá bom Vou te assim pra apresentar. você? Eu tentei botar contato maior porque eu sei que o Instagram corta, agora eu tô com medo de eu estar ficando muito. Tá dando pra ver bem, né? Não, para mim tá super Então tá. tranquilo. Para Então vou você também, deixar. você tá me vendo bem, tá me Estou te ouvindo vendo bem? perfeitamente. Você está Pronto. maravilhoso, como sempre. Ah, que maravilha. Obrigadíssimo, Mila, de antemão. Quero agradecer do fundo do coração por você ter topado fazer essa live, né? Nesse dia tão simbólico, que é o aniversário de Dona Ivone Lara. Então a gente está aqui para falar dessa obra que você escreveu. Mas antes de tudo, vou te apresentar para quem ainda não te conhece, que eu acho muito difícil. Ah, Mila é não, por jornalista, favor. jornalista, pesquisadora, professora na Lehman College, em Nova York, também doutora em História pelo The Graduate Center, atua no Gumbo Media e atuou por mais de 20 anos como repórter e âncora na Globo Notícias Américas. É autora dos livros Nasci para Sonhar e Cantar e do livro Dona Ivone Lara, Sorriso Negro, que é o que a gente vai falar hoje. Olha, eu ainda não tenho o primeiro, preciso dele, inclusive. Hein? É Precisa uma do primeiro, biografia é. e me parece que é resultado da sua tese de graduação, Mestrado, de mestrado. mestrado. Então, primeiro assim, obrigada por essa apresentação. Eu sou uma pessoa extremamente confusa, digamos assim. Eu até gravei recentemente uma TED Talk aqui e eu falava para eles, é uma coisa que no Brasil a gente chama de pipa voada. Aí eu expliquei para eles a ideia de pipa voada, porque eu fiz um mestrado em antropologia social no Museu Nacional da FRJ, no Rio, e Sim, orientada pelo professor Gilberto Velho, saudoso professor Gilberto Velho, e essa tese, essa dissertação de mestrado, virou esse livro. É uma dissertação bem diferente do resultado desse livro, na verdade, né? Era uma pesquisa muito mais focada em antropologia e tal. Aí depois eu fiz um outro mestrado aqui em estudos latino-americanos, e como você disse, eu fiz um outro mestrado e um doutorado em história. Então acaba que é tudo. sim. Eu faço um pouco de todas essas disciplinas, mas o curioso, Lucas, é que a verdade, eu vou deixar esse alerta aqui para todo mundo que está ouvindo a gente, até para você que também é escritor. Nunca foi escrita uma biografia da Dona Ivone. Eu escrevi esses Uhum. dois livros, esse aqui era um estudo de antropologia, então é muito mais uma coisa assim, uma tentativa de entender como é que ela conseguiu, como mulher, ocupar um espaço tão machista, um espaço tão importante no meio tão machista como de composições de samba, porque é diferente de ser intérprete, que já é uma grande vitória, incrível, mas Sim, compositor dentro do samba é uma coisa vista como um espaço muito do intelectual, do pensador, do boêmio, muitas coisas que não estão ligadas à feminilidade ou à expectativa do que é o sim. feminino. Então eu queria entender como Uhum. é que essa mulher tinha conseguido isso. Depois do Sorriso Negro, que na verdade saiu primeiro em inglês, o curioso é isso, ele saiu antes em inglês aqui pela Bloomsbury e depois a Cobogó traduziu para o português. A linha Sim. Azuba traduziu pela Cobogó. Ele só foca no Sorriso Negro. E aí, além de mim, tem dois livros super importantes do Lucas,
que é um livro que passa muito muito mais como uma discografia, que tem muitos dados, muitas informações essenciais para quem gosta de Dona Ivone, e o da Kátia Santos, que eu acho um livraço também, que foi a dissertação de doutorado dela aqui, que é uma Uhum. pesquisa mesmo de campo do entendimento da Dona Ivone como essa mulher que leva a palavra, como um griot, assim. É muito lindo o livro dela. Mas nenhum deles é exatamente uma biografia. Então fica aí a dica para o pessoal que está ouvindo a gente, para você, gente. Dona Ivone, precisamos de uma biografia de Dona Ivone para anteontem, por favor, né? Mas então também vou jogar para você. Por que você também não poderia ser essa pessoa a fazer a biografia de Dona Ivone Lara? Pois é, você sabe o que aconteceu, Lucas, comigo? Na verdade, até esse livro, vou contar uma coisa que eu nunca contei, acho que eu vou contar para Oba, você. eu amo quando as pessoas falam coisas inéditas aqui. É que eu já estava fazendo meu doutorado. E o meu Sim. segundo mestrado em estudos latino-americanos, eu já saí, eu fiz esse primeiro mestrado, escrevi esse livro, me envolvi muito com a Dona Ivone, fiz um monte de entrevistas e tal. Adoro a família dela, adoro todo mundo que cerca a Dona Ivone, o André, beijo para todo mundo. Mas depois que eu vim para cá, eu comecei a estudar ditadura brasileira. Então, primeiro eu estudei exilados brasileiros nos Estados Unidos, no período militar, e no meu doutorado, a minha dissertação foi sobre a influência do Brasil no golpe militar do Chile, de 1973. Então, assim, mais longe da Dona Ivone, impossível. O Sim. Sorriso Negro aconteceu no meio dessa pesquisa de doutorado. A Bloomsbury me chamou, porque o editor dessa série tinha lido meu primeiro livro. Então ele falou, a gente vai Uhum. fazer essa série, eu queria muito que você escrevesse. Eu falei, não posso, não é mais meu tema de pesquisa, eu estou pesquisando outras coisas e tal. Ele falou, Mila, primeiro, é sobre o Sorriso Negro, e segundo, quem vai escrever esse livro agora? Se você está com todas as entrevistas, a Dona Ivone já estava bastante adoentada, e eu, como eu te Uhum. falei, tinha essas entrevistas, esse material todo, eu falei, cara, eu não posso. Sim. Qualquer forma de gerar conhecimento, eu acho, e criar registros sobre a Dona Ivone é válida, sabe? Eu acho que qualquer pessoa que quiser escrever um texto, que quiser fazer um post no Instagram, tudo é válido para a gente ter mais memórias, mais documentos, mais informações. Então eu falei, tudo bem, vamos lá. Eu pausei esse outro projeto, eu estou agora de volta escrevendo, transformando a dissertação num livro sobre a influência do Brasil na ditadura. Esse livro acaba tendo um pouquinho a ver, porque Sorriso Negro ele é lançado nesse período, nos anos finais da ditadura militar, né? Então acaba que tem um certo diálogo aí, Exato. mas eu estou nesse outro lugar, então eu não tenho como parar a minha vida hoje, que já me levou para outros caminhos, mas olha, a Kátia, eu estou jogando aqui, botando na conta de todo mundo, né, Lucas? Eu já falei para você escrever, agora eu vou botar na conta Opa, da, acho que vai da ter uma Kátia, tretinha de do Lucas. conexão. Eu estou te ouvindo bem. Pronto, Puxa vida. pronto. Voltou. Você tá congelando para mim um pouquinho, mas agora tá dando para te ouvir. Oh, meu Deus, aqui para mim tá aparecendo um pontinho verdinho, parece que eu tô bem. Gente, vocês estão conseguindo acompanhar a gente? Agora tô te ouvindo, beleza, tranquilo. Tá bom, eu tô te ouvindo bem. Tá um pouquinho congelandinho também, mas tô te ouvindo bem. Ok, Vamos lá. pronto. E a Elaine tá Então, eu falando que queria tá antes travando. saber, tá travando, mas tá travando os dois, a Mila ou eu, diz aí certinho para qualquer coisa eu mudo aqui a conexão, porque se for o caso de tá travando o meu Eu vídeo. também Eu queria posso aqui mudar. ler, queria, queria aqui ler, na verdade, a última página do livro que você faz na verdade, um relato, né, desse encontro com o Dona Ivone. Eu acho que Uhum. é tão bonito, né, você finalizar dessa forma. Você diz assim: depois de conhecer Dona Ivone Lara, aprendi a costurar, fiz 3 mestrados, concluí meu doutorado, me mudei para Nova York, tive um filho, me casei de novo, encontrei o amor, dirigi um trailer, perdi a missão, toquei em uma banda, visitei diversos países. Eu me desafiei. Eu queria saber, Mila, como foi esse primeiro contato com Dona Ivone Lara, como foi esse encontro de vocês, e por que esse encontro foi tão transformador a ponto de você, né, escrever e se dedicar, de certa forma, a trabalhar a memória dessa grande cantora, dessa considerada dama do samba. Olha, Lucas, eu era repórter da Globo no Rio de Janeiro, fazia muita matéria de samba, muita reportagem mesmo. Sempre que eu ia, e estava ao mesmo tempo fazendo meu mestrado, e eu gostava Sim. muito de Dona Ivone, ouvia muito Dona Ivone, estava sempre falando nela, sabe, cantarolando e tal. E aí, eu, fazendo essas reportagens, me dei conta de que toda vez que eu chegava numa roda para entrevistar as pessoas, eram sempre homens, todas as reportagens. Ah, vamos ouvir a velha guarda, os compositores.
que é que me responde. Ó, Lucas, eu acho que você parou. Elaine falou É, parou. E foi eu a minha tô... conexão caiu aqui, eu beleza. já troquei, já E eu troquei. tô voltando em cima e Elaine falou, Lucas. Então eu tô achando que foi só você. Mas ninguém tá É. me respondendo. Então também não sei se o pessoal tá me ouvindo. Bom, enfim, deixa eu ficar falando aqui igual uma doida e qualquer coisa a gente bota o gravado depois. Ok. Então, mas eu tô achando que a gente tá. Vamos ver. Mas enfim, aí numa dessas eu comecei a falar assim, eu vou testar. E comecei a perguntar para esses homens que eu tava sempre. A Elaine tá falando que tá travando nós dois. Você acha que a gente Não, sai e volta de novo? agora eu tô te ouvindo bem. Tá me Tô ouvindo te vendo, tô bem? te ouvindo bem. É, Sim, então tá, vamos tentar mais um pouco. Qualquer coisa eu posso botar. ok. Eu botei no modo avião para não ter risco de alguém telefonar, mas eu Sim, posso tirar do modo. Deixa eu pausar eu aqui só um pouquinho para. ok. Bom, um tema como esse, Bom, Dona Ivone Lara, uma grande vamos mulher, lá. para o Instagram é um tema muito pesado, então de fato a conexão não É aguenta, minha gente. pesadíssimo, não carrega, gente, não segura, é pesadíssimo. Mas, ó, então, vamos ver se agora vai. Então, Sim, aí eu comecei a perguntar para esses homens todos. Eu falava, mas por que não tem compositora mulher? Por que tem? Aí todo mundo, não, tem sim, Dona Ivone, tem sim, Dona Ivone. Eu, gente, né? Vocês estão confirmando a minha pergunta, porque todo mundo estava Dona Ivone. Aí ia um ou outro, ficava Alessi e tal, papapá. Mas era uma coisa assim recorrente, essa questão de falarem da Dona Ivone como a prova de que não é machista o meio. E aí eu falei, caramba, eu vou atrás disso. Eu entrevistei Dona Ivone algumas vezes como jornalista. E aí, conversando com o meu orientador de mestrado, Gilberto Velho, ele falou assim, Mila, eu tenho uma tese de mestrado em antropologia sobre... Seria uma coisa muito mais ampla. Seria tipo uma tese sobre as tias. Não era nem velha guarda, era a figura das tias. Porque elas me intrigavam por isso. Eu queria sim. estudar gênero. Então, elas me intrigavam porque eu falava, quem são essas figuras que são mulheres que têm autoridade, mas não têm poder decisório? O que é essa figura? E o Gilberto falou, Mili, isso é uma tese de doutorado, porque Uhum, a figura das uhum, tias vai envolver religião, você vai ter que sim. fazer uma pesquisa muito mais ampla. Por que para o mestrado você não faz uma pesquisa sobre aquela compositora que você gosta tanto, que você está sempre cantando e que é a única mulher que todo mundo cita sempre? Eu falei, tá aí, beleza. Então, assim, a ideia veio de transformar essa minha paixão por Dona Ivone num estudo, veio do meu orientador, eu jamais pensaria isso. Foi o Gilberto que me deu essa dica. Eu falei, claro, me debrucei, falei com a Dona Ivone, ela achou o máximo. E aí começou, a Que gente legal. conversou muito pelo telefone. E são essas coisas, Lucas, que assim, por exemplo, essa passagem que você leu me é muito cara, porque a Dona Ivone, ela me mostrou muita coisa, assim, a minha evolução no feminismo foi cheia de tropeços, sabe? Eu achava que eu era Sim, super feminista e estava falando um monte de bobagem. Aí eu falava, agora eu saquei tudo, de repente estava eu passando por situações que eu não entendia como. E eu acho que todos nós estamos evoluindo sempre, né? O exato. meu Não é uma feminismo constante. não é o de hoje não é o mesmo de ontem. Mas Dona Ivone me Sim. apontou umas coisas assim que até hoje me informam muito. Então, por exemplo, essa questão de aprender a costurar foi uma coisa que veio da Dona Ivone. Dona Ivone costurava muito bem, assim como cozinhava Não. maravilhosamente. Que eram, na minha mente feminista, coisas que tinham sido estabelecidas como coisas de mulher. Então, eu não Que posso estavam fazer mais porque ligadas ao serviço, né? Ao serviço então eu falava doméstico. assim, não, então eu vou fazer tudo que eu puder para não fazer. Olha que estupidez. E aí a Dona Ivone falava assim para mim, nossa, primeiro, né? Que luxo, né? Você poder se dar o luxo de não escolher não fazer isso. Parabéns, né? E a segunda coisa mais importante que ela falava, minha filha, você tem que ser independente. A mulher independente é aquela que você nunca vai passar aperto. Você vai costurar sua roupa, você vai fazer sua comida, você vai se virar com tudo. Uau! Eu não vou depender. Eu nunca tinha. Lucas, sinceramente, pode parecer ingênuo. Nunca tinha visto isso dessa maneira. Eu falei assim: Sim. caramba, que A libertador gente só isso. liga, na verdade, independência ao financeiro, né? Como se o financeiro fosse tudo. Mas os outros aspectos a gente ignora. Exatamente. E ela estava ali, não, isso é ser independente. Quanto mais você souber de mais áreas diferentes, você tem que saber de tudo, para você não depender de ninguém nunca. Eu me matriculei num curso de corte e costura na hora. Falei assim, vou aprender corte e costura. E eu fui aprendendo um monte de coisa maluca, muito por influência dela. Matricular em algum E é depois isso. dessa. E ela é uma pessoa que fazia assim, tudo que. Você dá uma cavucada, tudo que ela se metia danada.
fazia com excelência, sabe? Era isso, costurava pra caramba, cozinhava pra caramba, composição, nem se fala, cantar, Sim. nem se fala, tocar múltiplos instrumentos, nem se fala. Assistente social, pioneira no Sim. tratamento de... Olha, assim, é uma revolução. Para onde você olha nela é inspiração, sabe? Então, eu acho que se eu conseguisse ser um milésimo do que Dona Ivone foi em alguma das áreas que ela foi, eu já ia me dar por satisfeita nessa vida, sabe? Então, eu acho que ter essa pessoa para mirar, ter uma pessoa como ela para olhar e falar assim, caramba, olha o que que essa mulher fez. Ela criou uma família linda, sabe? Então, eu falava assim, pô, era uma inspiração constante, sabe? Estar em volta dela. Mila, e que bom que você tocou nesse assunto, porque eu já queria também falar sobre essa questão das bandeiras de luta que estavam, de certa forma, intrínsecas à vida de Dona Ivone, e ela não tratava isso de forma panfletária, né? Não Uhum, tratava de um ativismo no sentido estrito do termo. Ela vivenciava tudo isso e colocava na sua arte de forma muito natural. E uhum, quando eu li isso, eu não tinha assim. Eu já tinha escutado o Sorriso Negro, obviamente, mas uhum, depois que eu li o livro que analisa, a gente tem outro olhar até musicalmente uhum, falando também uhum, do disco, né? A gente vê que realmente é uma preciosidade, é um disco de MPB muito bem trabalhado, né? Muito sofisticado, e me lembrou muito o próprio Ney Matogrosso, uhum, porque o Ney também incorporou essa... ele tinha na sua performance, nas suas letras, na sua música, um ativismo que estava ali intrínseco, mas nunca foi uma coisa aberta, nunca foi uma coisa assim panfletária ou de forma que fosse, que política. tirasse, que a arte ficasse, de certa forma, apagada em Uhum, detrimento da bandeira, uhum, né? Então ele nunca é, falou, por exemplo, eu sou gay ou eu sou bi. Ele cantou, eu sou um bicho, eu sou um homem, eu sou as mesas, as uhum, cadeiras desse cabaré. Então era dessa forma que ele construía essa persona. E de certa forma a Dona Ivone Lara também fez isso, né? Ela não colocou isso de forma nenhuma. Inclusive ela recusava essa visão mais ativista sobre as causas sociais, mas ela vivenciou tudo isso e tudo isso estava na arte dela. E Sorriso Negro é um grande exemplo dessa confirmação, não é é mesmo? isso. Eu tô até procurando aqui, para eu não falar bobagem no nome dos livros, mas você falar do Ney, eu nunca tinha pensado no Ney, nesse Sim. time, mas é um clube muito grande de pessoas. A Elis Regina passou muito por isso também, de dizerem que ela não se envolvia com questões políticas ou se envolvia sempre do lado errado. O Belchior, eu ia até citar o livro da Cris, eu estava tentando pegar aqui o título, achei aqui, Viver é Melhor que Sonhar, da Cris Caldo, e também tem o livro Tem os livros do Jorge Ben, da Camille Viola, que tratam muito dessa questão também. Teve um livro recente sobre a Gal, que são todas figuras que, assim, você não vê muito levantando bandeiras, mas, cara, você vê a Gal de peito de fora, você vê a Gal na Exatamente. mídia. Então, assim, e eu acho que a Dona Ivone Lara, em particular, por ser uma mulher negra, Sim. eu acho uma injustiça muito grande você ainda cobrar, com tudo que ela fez de revolucionário, você ainda dizer, e eu ouvia isso toda hora, Lucas, assim, mas Dona Ivone Sério, nunca. gente? Nossa, eu ficava assim, gente, mas Dona Ivone não levantou a bandeira. Eu falei, cara, é a gente que tem que fazer o trabalho de ver Uhum. as bandeiras que ela levantou. E não ficar Isso. cobrando dela que ela tivesse levantado do jeito X ou Y, sabe? Porque Sim. tem muitas formas de resistência, na minha opinião, muitas formas de questionamento. Então, Verdade. assim, o Ney tem a forma dele de questionamento. Ele não está ali mudo, sem fazer nada. Sim. A Gal tem a forma, e a Dona Ivone tem milhões de formas muito eficazes de questionamento. Então, por exemplo, um momento que todo mundo questionava é que no meu primeiro livro eu contava aquela história do mestre Fuleiro, do primo dela, que era Sim. quem apresentava as canções da Dona Ivone como se ele tivesse composto. E muita gente Uhum. falava, nossa, isso é ridículo. Tipo, é ela se curvando ao machismo. Ela se curvando ao machismo, gente. Vocês querem o quê? Que ela fique lá, para todo mundo, agora me escuta, muda mundo, muda a sociedade, muda capitalismo, muda patriarcado hoje, porque agora vocês vão ter que me ouvir. A estratégia que ela encontrou para ser ouvida foi pisar no chão devagarinho. Você pode Nossa, chega a me gostar, arrepiar. você pode Exatamente. gostar ou pode não gostar, mas foi a estratégia que ela encontrou e, cara, ela foi muito mais ouvida que muita gente. Sim. Então, assim, eu acho que é um pouco. Eu falo muito isso, nós acadêmicos, a gente fica tentando. Não, mas essa pessoa não é ativista porque não se encaixa na minha definição de ativismo. Eu falo, então, arruma outra definição. Define de outro Uhum. jeito, arruma um outro conceito. Porque o que ela está fazendo é uma coisa com um impacto gigantesco. Então, eu no livro chamo de resistência pela existência, que é Exato. apenas o fato dela existir
já é um ato de resistência. E eu acho que ela vai muito além. Como você ressaltou, acho que Sorriso Negro é um descasso, com várias canções que questionam várias questões do Brasil, num momento em que as pessoas estavam começando a questionar, porque era o momento em que a gente parecia começar a respirar com o fim da ditadura. Então, as pessoas começaram a falar em igualdade de gênero, em racismo, em igualdade de classe, começaram a ter discussões muito mais arrojadas, que estavam meio dormindo, porque a agenda principal era destruir a ditadura. Então, a própria esquerda, os próprios grupos guerrilheiros estavam assim, vamos, não é a hora da gente discutir igualdade de gênero, é a hora da gente derrubar a ditadura. E a Dona Ivone vem naquele momento em que isso está diminuindo com esse grito de que um sorriso negro traz felicidade, de que, sabe, com Sereia Guiomar, com canções que brincam com o gênero, com um disco riquíssimo. Então, enfim, eu sou muito fã, eu bato palma para ela mesmo, porque eu acho que ela fez, pouca gente alcança. Verdade. E tem uma fonte no seu livro, que agora não me recordo direito quem foi, mas que coloca isso, que tanto ela como Clementina de Jesus, apenas por subir no palco, já é uma grande revolução, né? Então, cobrar dessas mulheres que elas ainda têm uma outra abordagem a partir de Nossa, sua arte, eu acho que é uma grande injustiça. eu acho também. Eu acho que a gente tem que pensar muito, sabe? Antes de cobrar qualquer coisa de alguém como Dona Ivone. Assim, eu trabalho isso muito com o meu terapeuta, sabe, Lucas? Meu terapeuta fala para mim assim, Mila, você é professora, já tá bom, sabe? Você não precisa salvar o mundo, você já é professora, você nunca vai ser rica, você abriu mão de um monte de coisa para ser professora, que é uma coisa que é uma... Eu penso a mesma coisa, só que a Dona Ivone é isso vezes 1 milhão, porque ela revolucionou o mundo do samba, nos ofereceu músicas que fazem a gente se sentir melhor, andar para frente, questionar questões profundas todo o tempo, Sim. trabalhou lado a lado com a doutora Anísio da Silveira, botou no mundo uma família musical, assim, prestou um serviço para uma escola de samba. É tanta coisa que essa mulher fez, eu fico, gente, apenas parem, né? Por favor. Ela devia ter dado um curso de gestão de tempo para a gente também conseguir aprender a Não dar é? conta de tanta coisa e tanta coisa de relevância, né? E ainda ficava no telefone comigo, enchendo a paciência dela. E ela falava assim, Lucas, ela era mó barata. Ela contava cada detalhe das coisas e falava assim, tá vendo? Tudo ela fala, tá vendo, meu filho, minha cabeça tá boa ainda. Eu ficava super orgulhosa de lembrar de tudo. Então, além de tudo, era isso, era uma enciclopédia, assim, era uma figura incrível mesmo. Nossa, eu penso que privilégio assim seu de ter podido conviver tão de perto, a ponto até de experimentar as iguarias que o Dona Ivone cozinhava, né? Então, É. realmente, que bom que você pôde ter essa vivência, né? E Porque você isso sabe é um que presente, não é? eu levei alguns amigos para situações com ela, assim, churrascos. Até hoje esses amigos falam, nossa, eu sou tão grata a você pela vida inteira, por a gente ter comido aquele dia na casa da Dona Ivone, ter visto isso, ter visto aquilo. Então, assim, enfim, ela realmente era incrível. E como eu disse, deixou também, vale falar também do Bruno, viu? O Bruno Castro, que foi um grande parceiro da Dona Ivone em vida, Sim. e que também faz um trabalho incrível de preservação da memória, do legado da Dona Ivone, das músicas, lança disco. Enfim, ela não foi, sabe? Ela deixou uma galera aí fazendo um trabalho que, infelizmente, no Brasil é um trabalho que acaba sendo muito duro, né, Lucas? Você Sim. sabe disso, assim, como é difícil a gente fazer um livro acontecer, fazer uma Uhum. memória ser preservada. Então, assim, é muito bacana dar crédito também para esse pessoal todo. Bacana, que bom que você citou. Inclusive, eu aproveito para perguntar, será que ainda tem assim material inédito de Dona Ivone Lara que a gente pode escutar aí durante os próximos anos? Será que ainda tem Nossa, algo assim para sair? muito. Eu recomendo Uau. todo mundo que está acompanhando a gente ir atrás disso com o André Lara, que é o neto da Dona Ivone, que ele achou fitas e fitas, preciosidades e preciosidades de Dona Ivone, que ele está tentando catalogar, entender direito o que é. Mas o André achou Sim. já um monte de coisa nova da Dona Ivone. E assim, essa é outra coisa interessante, Gente, que que às vezes maravilha. é maravilhoso. Eu estou desesperada para saber o que vem por aí. E ele é um cara assim muito danado, sabe? Ele é Sim. centrado, vai atrás. Então ele já tá. Eu tô aqui de dedo cruzado esperando. Mas o André achou essas fitas e pode parecer que as pessoas às vezes podem pensar, mas se estava ali numa caixa escondida é porque Dona Ivone não queria que lançasse, né? Ou algo assim. Mas primeiro que no meio do samba, assim, né? Às vezes as pessoas gravam e vai ficando. E segundo, Lucas, que muitas músicas de Dona Exato. Ivone saíram do contracanto de outras canções.
Então a Dona Ivone Sim. tá lá, tá, eu não, larararará. Aí ela faz um larararará que vai virar uma outra música, que a gente vai cantar, Exato. e a gente nem sabe, às vezes nem ela lembra que aquele larará é de outra música. Mas então, Sim. imagina o que essas fitas inéditas podem gerar. Se, entendeu? Se Nossa, as músicas dela muito davam origem material. numa música, às vezes um contra-canto dava origem a outra, imagina fitas inéditas. Eu tô assim, doida para ver o que vem por aí. Vamos torcer também para que saia, né? Que ele Não é? consiga fazer esse catálogo que a gente tenha acesso o mais rápido possível. E eu faço até um outro gancho, não sei se você assistiu o documentário Andança, que saiu recentemente, de Beth Tô Carvalho. Você doida chegou a para ver? ver. Todo mundo só estava aqui esses dias com a minha amiga Zoe. Ela falou: manda uma mensagem para Luana Carvalho. Luana, se você estiver vendo a gente, me manda o link. Eu não consigo ver aqui, Lucas, que eu estou em Nova York. Eu não consigo ver daqui. Você viu? Eu vi, mas E é ainda aqui no Brasil eu até maravilhoso fiz como. uma resenha, eu fiz Aham. uma resenha sobre o filme, até critiquei isso porque achei que foi em poucas salas. Aqui em Salvador mesmo só tinha nas salas de cinema de arte, no cinema Ah, comercial não tinha esse filme. Então eu fico me perguntando por que não colocar um filme desse para que as pessoas tenham acesso. Porque a claro. partir, eu não sei se você viu o trailer, a Eu sinopse, vi mas foi tudo, criado a né? partir. Exato, criado a partir de gravações da própria Beth. Então tem fitas, a gente vê nascimentos de músicas Nossa, como O Mundo é um Moinho de Cartola. Cartola dizendo pra ela, cara, eu acho que essa música talvez você não fique muito bem você cantando, e ela canta e vira o maior meu sucesso. Então, a Deus. partir do momento que que ela grava essas suas próprias recordações, ela também está gravando o Nascedouro de Histórias do Brasil, Que que é a coisa nossa história. maravilhosa. Então, como é importante a gente ter esse arquivo, né, essas gravações, porque isso tudo é também a história do nosso povo. Uhum. Então, eu imagino que essas fitas que ainda não saíram de Dona Ivone também podem gerar essas descobertas, né, de composições, de momentos ali seminais para nascedouro de outras coisas. Então, é muito bacana ter Com isso e também a possibilidade de certeza. catalogar Com isso, né? certeza. Nossa, eu acho um privilégio mesmo a gente poder ter ainda essa expectativa. A Dona Ivone já deixou a gente, mas ainda está produzindo coisas inéditas, Exato, sabe? É exato. incrível a gente poder ter essa esperança mesmo. Mas, nossa, enfim, vamos ver. Você tinha que chamar o André para fazer uma live com você, o André Massa. E o Bruno? Ah, O então Bruno, depois. o Bruno vai pegar. Olha, o Bruno vai ficar aqui tocando com você, você vai ficar doido. Ah, que maravilha. Depois eu vou pegar o Insta deles com você, Pode me deixar. passa pra gente fazer. Te Inclusive a passo. Luana também ficou de fazer uma live comigo sobre o filme da Beth. Muita agenda, agora ela não conseguiu dar conta, mas acho que essa live ainda vai Se, rolar também. E aí se fica ela também de fizer, você recomendação pede aqui. para ela o link para mim, tá, Lucas? Tá certo, eu falar, pelo amor de Deus, faz favor pra nossa amiga lá, pesquisadora. Gente, para quem está chegando agora, a gente está falando sobre o livro Dona Ivone Lara, Sorriso Negro, escrito pela jornalista Mila Burns, que hoje está aqui concedendo essa entrevista maravilhosa com a gente. E Mila, para a gente voltar um pouco sobre o disco, eu queria também que você falasse um pouco da capa, né? Ah, Porque já pela capa é um disco que, de certa forma, afirma essa negritude, afirma essa mulher que ali é uma cantora, né? Porque você fala também da questão de como as mulheres eram tratadas no samba, né? As tias, as musas, mas nunca as protagonistas. E uhum. aí vem Dona Ivone sendo essa protagonista, com seu colar de pérolas, seu sorriso negro, com seu batom vermelho na capa desse disco antológico. Então, eu queria que você também falasse sobre como isso, né, foi, de certa forma, inspirador para as mulheres, sobretudo para as mulheres negras, e É, também revolucionário, né? Que a é. capa de um disco lá também comunica muito. Eu estou tentando achar aqui a passagem que o Elifas Andreato, que foi quem criou, que nos deixou no ano Uhum. passado também, um grande gênio, um artista de tanto, ele que criou essa capa do Sorriso Negro, que é essa aqui, ó, no livro em inglês, eles botam a capa mesmo Sim. na capa do meu livro. Mas eu estou tentando achar aqui o momento em que ele fala da boca vermelha, e que é mais uma coisa, né? Que você olha uma capa dessa, né, Lucas? Você pensa assim, é uma foto da cantora com o nome dela ali, beleza, é uma capa bonita, parece uma capa do Elifas Andreato, e é isso aí. E aí o Elifas Andreato diz, não, 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 eu estava mesmo pensando em Sorriso Negro como uma obra de resistência, na ideia da Dona Ivone Lara como alguém que estava ali sendo essa peça importantíssima nessas discussões de gênero e raça no Brasil. Ele falava assim, quer ver? Ó, aqui. Ele falava, Dona Ivone tinha uma capacidade incrível de seduzir, e é mais ou menos isso
que eu tô te falando também, que era Sim. isso mesmo. Como compositora, ela sempre foi excepcional, especialmente como melodista. O que eu queria ver era se eu conseguiria retratar graficamente o conteúdo do álbum, que para mim continha as marcas registradas dela. Lindas melodias e versos elaborados. Achei que a capa foi capaz de revelar o conteúdo do LP, enquanto ao mesmo tempo mostrava a poderosa imagem dela. Aí ele fala assim: o resultado é muito mais que um retrato. O rosto, o nome e o colo dela têm diferentes tons de marrom, bege, branco e preto. O sorriso, ao mesmo tempo Sim. contido e aberto, é vermelho vivo. Essa daí foi eu que escrevi, mentira. Agora, aí ele fala: a boca. Estava tudo na boca. Fiz aquilo por causa da voz doce dela, mas também porque o título do álbum e a canção são tão fortes e evidentes que isso precisava estar presente na capa. É o Uau. Sorriso Negro. Então você vê Olha que ele a bota simbologia. a capa toda em tons neutros, branco, marrom, bege, preto e a boca vermelha ali, gritando, sorrindo. É muito lindo. E são todas essas mensagens que estão ali se a gente parar para olhar, né, Lucas? Porque se a gente não parar para olhar, a gente vai dizer: não sei nada, mais um disco, mais isso, mais aquilo, cadê? Se a gente parar para olhar, tá tudo ali, tá tudo dito num Exato. grito silencioso pra gente, né? Como essa capa. Tudo é muito simples, muito direto e objetivo, mas nada é ingênuo, né? O próprio Pretinho da Serrinha, ele fala que cantar que negro é uma cor de respeito nunca vai ser ingênuo. Então, olha só a riqueza dessa letra de forma tão assim, direta, né? Sem ser muito arcabouço, de forma direta, simples, mas dizendo É, uma mensagem tão importante e que se torna atemporal, né? Porque essa música é um hino. Essa música, inclusive, é cantada, você coloca aquela cantada aqui na igreja do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. Mas nesse ano também vi sendo cantada na igreja do Bonfim. foi mesmo! Puxa, que Exato, o coisa! Agora padre eu que cantou. arrepiei. Que É, coisa maravilhosa! Será que exatamente. alguém gravou isso? Será que... Talvez eu até tenha ouvido disso, porque eu tava no momento e depois eu procurar, se tiver, eu posso te Poxa, mandar. Mas o padre adoraria. cantou essa música. Nossa, que coisa maravilhosa. Nossa, que lindo. É isso, sabe? Olha isso que essa mulher fez, sabe, Lucas? Imagina. Exatamente. É demais, é demais. É incrível. Levou o seu próprio canto ao nível assim de prece, né? É De prece, de isso. afirmação. É isso. E o Então isso é Pretinho muito fala uma outra, forte. e o Pretinho fala uma outra coisa que eu também acho maravilhosa, que tem, às vezes, falando de algumas melodias dela, as pessoas falam: nossa, essa é uma melodia mais simples. Ele fala: simples? Vai lá fazer. Vai lá Tenta, fazer, né? arrisca. É muita sofisticação, é muito complexo mesmo tudo. Verdade. Mila, eu queria saber qual que é a sua música predileta do álbum. Ah, isso você não faz comigo não, Lucas. Pelo amor de Deus. Que Tenho que isso? fazer. Não, eu não tenho uma música preferida, mas eu tenho músicas preferidas que eu vou trocando, assim, sabe, de Sim. tempo em tempo. Então, assim, logo que o livro saiu, eu estava numa fase muito axé de Yanga. Eu ouvi axé de Yanga, Cara, é a eu minha predileta. amo essa Eu música, amo. eu amo essa música. Pra mim, assim, essa música eu acho que é tipo quando Deus criou o mundo, devia estar chadeando embaixo de alguma pedra escondida. Ela deve Nossa, ter vindo quando o mundo foi. Porque parece que está na gente essa música, né? Você começa a verdade. cantar, você está ali, parece que é uma coisa, não sei, é quase parte da formação do nosso corpo, de tanto. Enfim, eu acho muito poderosa essa música. Então, ela me acompanha desde o começo do livro como a minha música assim que estava ali o tempo todo comigo. Mas assim, para eu escolher, é isso, é muito difícil. Eu acho Cinco Bares da História do Rio um baita de um samba-enredo. Até hoje eu olho assim e falo: nossa, meu Deus do céu, E como é que para quem não alguém fez sabe, é o isso, primeiro sabe? samba enredo oficial composto por uma mulher, E né? Que ela compôs em parceria com Cida de Oliveira e Bacalhau para que Império foi Serrano, que fez injustiçado, que campeão do era para a carnaval. Império ter sido campeã esse ano. Não foi, mas está tudo bem, vamos lá. Mas assim, é um baita do samba. Mas eu acho até assim, o próprio Sorriso Negro eu acho maravilhosa, mas, por exemplo, hoje uma música que eu adoro ouvir também é Tendência. Ah, eu amo. Eu Nossa, a amo gente Tendência, tá muito sempre amei. conectado. Eu Não amo. é? Mas eu fico assim, mas Tendência também é até meio, pô, como é que eu falo que tem, sabe? Tendência, que já é um. Né? Mas esse disco também tem tanto clássico, né? Alguém me avisou, tá nesse disco. Sim.
Sereia Sim, Guiomar tá nesse disco. Então tem muita música famosa, grande, assim, muitos hinos da Dona Ivone que estão nesse verdade. discaço, eu acho que é meu favorito Que dos se dela. De novo, né? Não tornaram por até fora. músicas que são assim obrigatórias nos repertórios de sambistas, né? Com E certeza. tendência para quem ainda não ouviu o disco, tendência é uma música de amor que ela escreveu com o Jorge Aragão, né? Que É. inclusive teve um momento ali que você cita no livro que ele se Que ele esqueceu que foi uma esqueceu que parceria era dos dois, ela dele. meio que deu um puxão de orelha Falou, nele. de quem é essa Mas é música? linda. Bonita, Dona Ivone? Não é possível, gente. Ela fala, eu podia ter roubado de você essa música. Mas enfim, eu acho um descasso. Eu adoro essa música. E isso que você falou, são músicas que hoje fazem parte mesmo do imaginário coletivo, né? Da nação mesmo, do entendimento do que é samba, do entendimento do que é Brasil. Estão lá as melodias de Dona Ivone. Eu acho que se Dona Ivone não fosse, não tivesse, enfim, no Brasil, como uma mulher que estava fazendo tanta coisa ao mesmo tempo para poder se virar, para as contas fecharem, para Sim, as coisas funcionarem e tal. Se não, enfim, se não fossem as injustiças do mundo, eu acho que a Dona Ivone estaria ali lado a lado com os grandes compositores do mundo mesmo. Assim, eu boto, na minha opinião, ela assim, sem exagero nenhum. Eu acho que ela é tipo Chopin, é, sabe? Você pode os Gershwin e Dona Ivone, sabe? sim. Para mim, assim, ela tá em termos de composição, de melodia e tudo. Para mim, ela tá ali no panteão dos grandes nomes. Eu acho ela demais. Lucas, eu Verdade. tô vendo aqui que a gente tem 4 minutos, mais ou Exato, isso menos, que e eu eu ia quero ouvir de falar. você. Eu queria que você contasse um pouquinho, se você pudesse, do seu livro, do seu trabalho, do que você tem feito, porque, poxa, eu tô super curiosa para conhecer mais do seu livro também. Eu só vi as fotos, Pois é, vou mas até eu não pegar ele. li, né? Ele tá aqui, ontem ele caiu, mas ele tá aqui. O meu livro se chama Preto Osado. Eu lancei no final do ano passado, da Bienal do Livro Bahia. É um livro de poesia, lançado pelo Selo Príncipes, a editora Ciranda Cultural. Nele, eu também brinco com essa ideia do homem vitruviano, né, que é o homem de Da Vinci, considerado um homem de proporções perfeitas, divinas, mas que é homem branco. Então eu me coloco na frente dele para falar que o homem preto e a mulher preta também podem ter esse ideal de perfeição da humanidade. E tem sido muito bacana, né, fazer essa caminhada literária, minha estreia no mercado editorial, apesar de já ter um trabalho na área da poesia, desde os saraus, produzindo saraus, né, Uhum. fazendo difusão literária em escolas e outros espaços. Mas um livro é um livro, você sabe muito bem, né, como é impactante a gente poder parir uma obra, colocá-la no mundo e ter o feedback das pessoas que estão lendo, que estão se fortalecendo com isso. Então é uma caminhada muito emocionante. Ontem mesmo recebi uma mensagem do seguidor que ele falou que está alfabetizando a mãe e costuma ler as poesias do livro para Ai, que ajudar nesse coisa processo de alfabetização. maravilhosa. Então, tipo assim, Nossa, quando você ouve que uma coisa lindo. dessa, é o mais que você ganha. Então, a gente vê que o nosso propósito, né, de fazer esse resgate da ancestralidade, da nossa história, de falar das nossas questões, que de certa forma você também fez isso, né, com Dona Ivone Lara, falando do disco, falando da trajetória dela, é o que nos motiva a falar da nossa cultura e fazer com que essas memórias não se Que percam, né? Que elas coisa continuem ávidas, que maravilhosa. elas continuem assim sendo importantes. E, Inclusive, eu queria, para finalizar, recitar um poema, que eu ainda não recitei esse poema, assim, em live, em espaço, em sarau, em lugar nenhum, que é o poema Samba, né? Já que a gente está falando de Dona Ivone, eu acho que que esse poema lindo. Samba cabe para a gente finalizar essa live e pedir que vocês continuem, né, comemorando esse aniversário, escutando os discos, escutando nas plataformas digitais, seguindo a Mila, comprando o livro, vejam lá a resenha que está no meu portal do Guia Negro, e continuem espalhando essa mensagem de Dona Ivone Lara, que afinal de contas, se uma música que ela cantou está sendo cantada em igrejas e tudo mais, então a gente vê a importância dessa cantora e dessa prece que ela coloca pra gente. Então que a gente continue sendo desse evangelho de Dona Ivone Lara, que a gente continue rezando e sambando e fazendo a nossa negritude vicejar da melhor maneira possível. E samba diz assim: o tambor estalava a noite adentro, retumbando nos canaviais.
Era o momento em que os negros, entre palmas e requebros, amenizavam os ais dos dias infernais. O movimento do corpo, em busca ávida, conectava com a terra deixada para não ser esquecida, em solo inexplorado, catequizado, escravista. Chamavam seus ancestrais, dançavam, cantavam seus sentimentos. Desenhavam nas tranças as rotas das fugas, faziam aquilombamento. Humilhados de dia, artistas de noite, o samba era sua poesia anti-açoite, seu canto de libertação, escrita em alma, corpo, som. Sonho de emancipação. E com isso, viva Dona Ivone Lara. Meu Deus. Mila, brigadíssimo por esse momento. Meu Deus, que coisa linda. Tem só uma pergunta última. Como é que as pessoas que estão ouvindo a gente e eu daqui podem comprar o livro? Ele está à venda online também? Está, como é que a gente faz? Está disponível em Amazon. Vocês podem colocar lá preto osado e já conseguem encontrar muito facilmente. E osado com Z, tá? Essa capa é linda, esse título. Isso mesmo. É lindo, tá esse livro, divulga aí esse livro em Nova York, vai que ele é traduzido para o inglês também. A gente faz um encontro aí. Perfeito, vamos lá. Combinado. Mila, brigadíssimo. Obrigada. Gente, sigam a Mila, vejam o livro, comprem o livro e continuem escutando Dona Ivone Lara, porque ela, de fato, é o nosso Brasil, é a nossa essência. E você siga firme aí com o seu trabalho brilhante, porque o mundo precisa de gente como você, espalhando tantas belezas, viu? Obrigada, querido. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.